Bom dia, graça e a paz, Senhor Jesus. Vamos lá começar a nossa palavra do dia nesta manhã para a tua vida. Eu gostaria que, se você pudesse abrir a tua Bíblia aí em Isaías, capítulo 1, e o versículo 19. E depois eu queria que você fosse para Isaías, capítulo 2, e o versículo 22. Isaías, capítulo 1, vai dizer: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Isaías, capítulo 2, agora, e o versículo 22, que vai dizer: pare de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro. Em suas narinas, que valor ele tem? Paz, Deise. Quando nessa manhã o Senhor me levantou, me acordou, te acordou, para nos fazer uma pergunta. Eu sei que muitos já ouviram uma ministração, ou já me ouviu ministrar nessa palavra, mas algo que nessa manhã Deus tratou com o meu coração e que fez uma pergunta para mim, e nessa manhã Ele está fazendo uma pergunta para você. A Bíblia vai dizer que o Senhor pergunta para o povo de Israel: vocês estão dispostos a obedecer? Deus, que conhece, que é conhecedor de todas as coisas, conhecedor da minha vida, conhecedor da tua vida, o Senhor faz uma pergunta ao povo de Israel: se eles estão dispostos a obedecerem ao Senhor. O Senhor tira o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. O Senhor os conduz, é o Senhor, a mão dele grande e poderosa, que o conduz para sair do Egito, e no meio do deserto, pelo tempo que passou no deserto, a mão do Senhor estava estendida sobre eles. Nós vimos, antes da saída, já o mover, o milagre de Deus, a mão do Senhor estendida, os milagres extraordinários que o Senhor fez ao povo de Israel. Claro, verdade é que quando nós estamos em uma tempestade, enquanto nós estamos em uma aflição, a tendência é obedecer, a tendência é se sujeitar, como eles, o povo de Israel, enquanto estava na escravidão, as pragas do Egito eram para o Egito, e o Senhor protegia ao povo de Israel, que estava lá, e vocês sabem, particularmente assim, todas, mas me chama muita atenção a proteção de Deus, porque a Bíblia vai dizer que todas essas pragas eram direcionadas para o povo do Egito, e o povo de Israel não sofreu nenhuma daquelas pragas que foram direcionadas para o povo do Egito. Nos seus gados não morreram, nem nas suas lavouras, houve praga, quando houve escuridão sobre todo o Egito, na casa do povo de Israel havia luz, brilhava, e Deus sempre protegendo o seu povo. Quando houve a morte do primogênito, onde tinha o sangue nos umbrais, a morte passava, não atingiu ao povo de Israel. O povo de Israel sai, vai para o deserto. Paz, Ivanilza, vai para o deserto. Deus tem todo o detalhe de cuidar, protegendo com a coluna de fogo, protegendo com uma nuvem para
proteger contra o sol causticante, uma coluna de fogo para proteger, né, do frio. Vocês conhecem toda a história, né? Deus nos alimentava, mas o povo tinha uma tendência a murmurar, sempre a se queixar, sempre você observa que o povo do Senhor sempre Deus levantava os seus profetas para trazer ao povo a busca ao Senhor. O Senhor sempre estava conduzindo, né, o profeta, trazendo a lembrança aos profetas, né, para o povo que sempre se associava com alguém, sempre esquecia de buscar a Deus em primeiro lugar, esquecia de dar ao Senhor a sua primazia, né, o seu trono, entregar a Ele em primeiro lugar, tudo a Ele, colocar Ele em primeiro lugar. E o Senhor, que conhecia a dureza do coração do povo de Israel, Paz, pastora Cris, que conhecia essa dureza, o Senhor, quando chega aqui no livro de Isaías, o Senhor usa o profeta Isaías e faz essa declaração com uma pergunta para o povo. Para aquele mesmo povo que viu os milagres do Senhor, viu o agir de Deus, e o Senhor faz uma pergunta para ele: vocês estão dispostos a obedecer? Claro que quando nós ouvimos, né, e confesso a você, já preguei, né, sobre paz, irmã de Neide, né? Irmã Neide, que quando Deus nos convida, chama o povo para ministrar, e muitas vezes eu até também ministrando, né? Muitas vezes a gente pega esse versículo, a parte B do versículo, e é muito fácil explanar. É a irmã de Ponte de Pedra minha. Ah, tá certo. Paz, querida, tudo bem? Então é muito fácil de Ivanilza, né? A amiga de Ivanilza, não foi? Que estava lá no aniversário de Ivanilza. Querida, então é muito fácil a gente olhar para esse versículo e a gente dizer: você vai comer o melhor dessa terra. É muito fácil, é mais confortável dizer, mas sabe que antes de o Senhor dizer que nós vamos comer o melhor dessa terra, há duas perguntas que o Senhor faz, há duas condições para que isso aconteça em nossa vida. Primeiro, estar disposto. Ele pergunta: vocês estão dispostos? Vocês estão disponíveis? Vocês estão dispostos a o quê? Obedecer. Querida, Deus, quando vai fazer essa promessa, a gente precisa analisar, meditar, pedir o discernimento ao Senhor e não pegar textos isolados, palavras isoladas, fazerem realmente um texto, uma ministração, fazer uma tese para você viver, porque eu conheço, né, algumas outras doutrinas, e não estou aqui falando da igreja de seu ninguém, né, do templo de seu ninguém. Eu só acho que nós precisamos viver a verdadeira palavra de Deus. Querido, essa promessa, ela é condicional. E quando a gente escuta pessoas fazerem essa declaração, elas se esquecem que essa promessa é condicional. Existe uma condição para que essa promessa se cumpra na nossa vida e na vida daquele que está ouvindo nessa manhã. Nessa manhã, o Senhor faz uma pergunta para te liberar essa palavra.
para a tua vida, para você desfrutar dessa palavra, dessa promessa. Ele pergunta para mim e para você: você está disposto? Você está disposto? Cuidado com o que você vai responder. Porque no anseio, o desejo de querer, se cumprir, de querer ser abençoado, você diz: estou disposto. Aí você esquece da segunda coisa que o Senhor pergunta para o povo: a obedecer? O Senhor está dizendo: vocês estão dispostos a obedecer? Veja, querido, que numa mesma frase, Deus confronta o povo com duas perguntas, trazendo o entendimento a eles: olha, vocês estão dispostos mesmo a obedecer? Porque aquele que obedece ao Senhor desfruta do melhor dessa terra, do que Deus tem para nos entregar. Deus é compromissado com quem é compromissado com Ele. Existem pessoas, queridas, que querem viver uma vida de desfrutar das bênçãos que o Senhor conquistou na cruz. Claro, Ele conquistou, porque você não tinha capacidade não de conquistar, não. E por isso Ele conquistou. Ele, quando nós somos obedientes, quando nós o aceitamos como Salvador, reconhecemos sim, somos mais que vencedores, Ele nos fez co-herdeiro com Ele. É verdade, querido. Mas como co-herdeiro, como herdeiro das bênçãos que o Senhor tem para viver, para eu viver, para você viver, nós não podemos, querido, viver de todo jeito. Aí a gente vai lembrar, querido, do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha tudo, ele era herdeiro, ele era dono da herança do seu pai, de tudo que não foi ele que conquistou, não. Foi o pai. Ele era portador de algo que o pai havia conquistado. Eu e você, a gente tem essa herança porque o nosso pai conquistou por nós. Porque nós não tínhamos condições para isso, não. Mas isso não dá o direito de vivermos, de todo jeito. Não dá o direito, querida, porque Deus conquistou, eu sou filha, eu vou viver e ainda quer botar Jesus na parede, Deus na parede, dizendo: como filha sua, eu tenho direito a essa herança, me dá. E a gente esquece que a gente está caindo no mesmo erro do filho pródigo, que tinha tudo na sua casa, tinha todo o direito de filho, todo o direito da herança, de desfrutar de tudo. Mas o que foi que ele fez? Ele achou que lá fora, lá no mundo, nas coisas que não trazia alegria para ele, o que é que ele vai? Ele gasta tudo. Ele gasta tudo o que tem. E é algo que eu sempre trago uma palavra de entendimento para você, e muitas vezes você talvez esteja dizendo: pastora, não era uma palavra que eu queria ouvir nessa manhã, mas é a palavra que Deus trouxe para a minha vida e para a tua vida nessa manhã. Se você parou para ouvir, é porque você precisava desse reforço na tua vida. Muitas vezes nós queremos, querido, desfrutar, comer o melhor do fruto dessa terra, do que Deus preparou para nós. Mas esquecemos que são condicionais. O Senhor pergunta: você está disposto? Porque, querido, obedecer muitas vezes não é fácil. Não é fácil. Por isso que o Senhor, na primeira pergunta, Ele pergunta se nós estamos dispostos a obedecer. Porque só quem está disposto, só quem tem o desejo de obedecer, consegue, querido.
Porque alguém que é desinteressado, que é preguiçoso, que não gosta de obedecer, não está disponível, não está disposto, não renuncia, não faz nenhum esforço. Minha filha sabe, meus filhos sabem aqui, meu esposo também sabe. É algo que eu não gosto, é que alguém faça algo para mim, né, assim, tipo, por exemplo, às vezes meu esposo, né, fala comigo, porque você não chama Débora para ajudar em alguma coisa, e é algo que eu sempre aprendi com a minha mãe, né, porque eu acho que se eu tô vendo você aqui fazendo um serviço, vamos supor, fazendo aqui um serviço, e eu fico parada só olhando, eu estou disposta, eu estou com desejo de te ajudar? Não. Porque quando nós estamos disponíveis, quando nós estamos dispostos a fazer, nós não esperamos que alguém nos peça, que alguém nos faça para nós. Por isso que eu tenho muita cautela, né, assim, com o desejo de muitas pessoas, né, em querer ministrar, em querer ser pastora, em querer tanto, né? E eu fico olhando para a vida da pessoa e eu digo assim, você está disposta a pagar o preço, a obedecer? Porque, querido, não é fácil obedecer, não. Mas precisamos estar dispostos para isso. Porque vai ter momentos, querido, que Deus vai nos chamar, sabe, sem alguém dizer assim, né, como eu, antes de entrar nessa live, eu estava vendo, né, um áudio da nossa irmã Andréa, que quando eu fui olhar, né, era mais ou menos umas 3 e pouca, e ela disse que Deus acordou ela para interceder pelas nossas vidas, pela família dela, né, e o Senhor diz, eu amo quem me busca na madrugada, mas está disposto? Você está disposto? Porque ela podia fazer assim, não, eu vou dormir. Né? Tem a pastora que intercede por mim, tem fulano, o grupo que intercede. E aí, porque infelizmente a gente encontra, viu? Encontra aí no nosso meio também. Crente, vocês oram por mim. Sabe aquele crente que, se você disser assim, eu estou precisando de uma oração, tá? Aí já começa a dizer, eu também, sabe? Aí não está disposto a deixar sua causa e interceder pelo outro, porque é um crente egoísta, um crente que visa o seu próprio umbigo, visa a sua própria vida, o seu próprio interesse. O que é que eu vou ganhar em troca se eu fizer isso? E aí a gente vê, né, assim, e eu realmente, assim, eu tenho aprendido isso, né, assim, a separar esse tipo de pessoas que não me incluem no hall de amigos, né? Oro porque a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. Mas nós vemos características que nós não podemos contar, nem compartilhar muitas coisas com esse tipo de crente. Não é? Esses crentes que só visam o bem material, o interesse próprio. E quando nós vamos lá para Coríntios, 1 Coríntios 13, vai mostrar que o verdadeiro amor, ele não visa o seu próprio interesse. Sabe? Porque eu vou orar e deixa eu ver o que é que eu vou ganhar. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou receber se eu fizer esse favor para você? Querido, já pensou se Deus nos tratasse segundo as nossas ações? Você já parou para pensar isso? Misericórdia, que o Senhor não faz dessa maneira. Mas você já parou para pensar? Se Deus agisse com nós, com a maneira que nós agimos, entendeu? Quando, nós só vamos buscar a presença de Deus, nós só vamos querer conhecer mais dele através da palavra, quando nós estamos precisando de algo dele, crentes interesseiros, ou você pensa que você pode enganar a pastora, mas a Deus você não engana não, porque Deus conhece a tua mente, a intenção dela e do teu coração.
O Senhor, nessa manhã, pergunta para mim e para você: você está disponível a obedecer? Porque obedecer não é algo muito fácil não, querido. Há uma renúncia. Algumas pessoas sabem, e é algo que eu não tenho vergonha de dizer, porque eu não gosto de aparentar algo superficial, né? Não pregar aquilo que eu não vivo, ou simplesmente não praticar aquilo que eu tenho aprendido. Sabe? É tão bom a gente receber oração, receber ministração, mas aí vê o nosso vizinho, vê alguém que está precisando de uma palavra e a gente se cala, porque a gente vai dizer: eu vou ganhar o que com isso? Deixa eu ver, o que é que eu vou ganhar com isso? Sempre tendo uma vida de troca de interesse. Você não deu nada para Deus e ainda você quer botar Deus na parede, achando que porque você tem direito, porque você é co-herdeiro, aí você tem direito, você está se assemelhando, querido, àquele filho pródigo, sabe, que não reconhece o seu lugar, onde é o melhor lugar, estando na presença do Senhor. Aleluia. Ele diz: se você me obedecer, se você estiver disposto a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Querido, querida, entende algo, que para você desfrutar das bênçãos do Senhor, por isso que tem gente que diz que fica inquieta com a minha vida, sabe? E que fica achando que eu estou precisando de aplausos, de honra, de homens. Não, querido. É fruto de uma obediência, porque eu falo para Deus que eu estou disposta a obedecer a Ele. E aí, o que é que Deus faz? Deus: filha, faz essa campanha. Filha, olha, transmite o que eu falei. Filha, porque Ele achou em mim alguém que está disposta a obedecer. E obedecer não é fácil, porque muitas vezes o Senhor fala, eu falo para o Senhor, porque eu posso, querida, disfarçar para você, mas para o meu Deus não. Para o meu Deus não. Por isso que tem muitas vezes que pessoas que tipo me machucaram, fizeram algo, e o Senhor falou para mim, alguém chega para mim de uma atitude errada, e daqui a pouco passa o tempo, aí vem me pedir oração. E aí o Senhor diz: ore, filha. E aí eu disse: pai, eu vou orar porque você está mandando. Mas que eu esteja com vontade, não. Porque, olha, pai, sabe o que foi que ela fez? O Senhor disse: sei sim, filha. Sei também o que você fez também. Porque os ouvidos do Senhor não são tão agravados para que não estão agravados para que não possa ouvir a nossa petição, não. Ele também não está agravado para ouvir quando você fala mal, quando você faz atitude mal. E os olhos dele estão vendo também as tuas atitudes boas e as ruins também. Só que, graças a Deus, que a misericórdia dele é o fato de não sermos consumidos. Porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados, as nossas desobediências, porque senão eu estava perdido. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, bondade, querido, Ele nos trata pelo amor que Ele tem por nossas vidas. E muitas vezes, quando o Senhor nos convida, né, para fazer algo, uma campanha como agora a gente saiu, né, e eu entendi, questionando, né, eu disse: Senhor, foi o Senhor que me convidou. E por que o Senhor permitiu nessa virose, nessa coisa que foi tão terrível? Só Deus sabe como eu dirigi aquela campanha. E ontem nossa irmã Janaína também estava compartilhando, né, no meu privado, dizendo que Deus tinha levantado a vida dela também, e dito para ela orar pela minha vida, que eu estava passando por uma situação difícil, que estava sendo difícil, mas que o Senhor sabia que eu era desejo, né, ser obediente sempre a Ele, não só quando precisa.
Querida, eu não fiz uma campanha para mim. Eu fiz uma campanha para abençoar a tua vida. Por isso que quando o Senhor, para quem chegou depois, né, Isaías, capítulo 1, versículo 19, né, o Senhor faz uma pergunta para que eu e você desfrute do melhor que Ele tem para produzir em nossas vidas, para fazer em nossas vidas. Observe, querido, ele diz, se estiveres disposto. Ele pergunta se você está disponível. Por quê? Porque obedecer não é fácil, então você tem que estar disposto para obedecer, custe o que custar. Doa o que doer. Se tem que renunciar à carne, se a carne dói, ele está perguntando, você está disposto? Você está disposto? Ou você é aquele crente precipitado? Eu estou, porque eu quero comer o melhor dessa terra. E aí quando Jesus te convida a acordar mais cedo, sabe? A jejuar, a louvar ao Senhor, a ficar 1 hora ininterrupta cantando louvores para Ele. Aí você diz, eita, eu me precipitei em falar, eu me precipitei em dizer que eu estava disposto. Eu estava disposta a obedecer ao Senhor, porque a minha visão só era na última parte do versículo, comer o melhor dessa terra. Mas para comer o melhor dessa terra, você precisa estar disposta a obedecer. Você precisa, querida, estar disposta, estar, sabe, desejosa. E quem está desejoso, né, a obedecer, querido? Quem está disponível, sabe, a obedecer. Ele vai sim renunciar, porque todo aquele que obedece gera a provisão do Senhor na tua vida. Querida, como essa palavra é verdadeira. Por isso que as pessoas ficam incríveis, e eu gosto de dizer mesmo, e não é uma palavra apontando o teu dedo não, sabe, porque eu não estou nem aí para você que vive questionando a minha vida, que vive achando que eu estou precisando de aplausos, de honra. Não, querida, sabe por quê? Porque você falando ou não que Deus é na minha vida, você falando ou não o que Deus tem cumprido através de uma vida de obediência, querido, você calada, Deus faz chegar, como fez com a vida de Samuel. Samuel, o Senhor disse, olha Samuel, escuta bem, povo de Israel, eu estou para fazer coisa tão grande que vai fazer tremer os ouvidos de quem esteja ouvindo. Eu lembro uma certa vez que Deus me levantou para fazer uma campanha, né, há muito tempo atrás, ainda quando eu era da presbiteriana. E Deus falou naquela casa daquela irmã, né, e o Senhor falou assim, diga que você vai ser notícia. E o Senhor mandou eu apontar o meu dedo profético para a vida de cada uma daquelas pessoas que estavam ali e dizer, você vai ser notícia. Você sabe, Jó é testemunha, porque ela fez parte dessa campanha, na casa de um irmão. E passou o tempo e minha irmã de sangue falou assim, eu estava no meio da rua e a irmã, eu posso dizer o nome dela, porque ela fez questão de testemunhar. Irmã Ana, e lá em Jardim Paulista, né? E ela pegou e disse assim, chamou o nome da minha irmã e gritando no meio da rua, estendendo assim a mão, disse, Paulinha, diga para a pastora Adriana que eu fui notícia.